tarde. Obrigado, Moisés, pela oportunidade. E obrigado a vocês pela presença. Eu queria dizer que sempre que tem eventos como esse aqui que está acontecendo, a Anvisa tem estimulado muito a nossa participação, porque é super importante nós, como órgão regulador, estar aqui em contato direto com quem está na ponta fazendo a pesquisa ou submetendo novos produtos à pesquisa. Então, é uma oportunidade muito gratificante. O que eu vou apresentar para vocês é um aspecto regulatório de como a gente está enxergando a nanotecnologia, principalmente no âmbito da inovação. E para a gente entender isso, a gente tem que ver mais ou menos como que a Anvisa está estruturada e quais foram as mudanças que ocorreram para que essa nova onda... A gente sempre diz lá na Anvisa, né, que a onda da qualidade foi a primeira onda de regulação que a gente teve. Porque quando a Anvisa foi criada, a preocupação era, será que os produtos que estão no mercado são seguros e eficazes? Têm qualidade? E a nova onda que a gente vive agora, passado esse período de preocupação com qualidade, é a onda da inovação. E é por isso que todos esses aspectos relacionados à inovação, que incluem também a nanotecnologia, estão sendo pensados e estruturados de uma maneira muito prioritária na agência. Bom, eu sou o gerente de avaliação de segurança e eficácia e eu queria mostrar para vocês como é que está estruturada então a agência nesse sentido. A gerência de avaliação... Ixi, deu uma desestruturada aqui. Mas a gerência de avaliação de segurança e eficácia é a gerência que é responsável pela avaliação dos aspectos de segurança e eficácia de medicamentos sintéticos e semissintéticos. E eu reforço isso porque lá na agência a gente tem uma divisão entre o que é medicamento sintético e semissintético e o que é medicamento biológico. Isso porque a gente entende que a complexidade tanto do processo produtivo quanto da avaliação da tecnologia e dos aspectos de segurança e eficácia são diversos. Por isso que a gerência, então, a GCEF, que é a minha gerência, ela está preocupada com os aspectos de segurança e eficácia de medicamentos sintéticos. E a gente está dividido em 3 coordenações. Uma é a CETER, que é a coordenação de equivalência terapêutica, que é a coordenação que tem como atribuição a avaliação de estudos de bioequivalência e biodisponibilidade relativa e também estudos de comparabilidade farmacocinética. A COPEC, que é a de pesquisa clínica, que tem como atribuição a anuência dos estudos e também das emendas, sempre que o estudo for conduzido no Brasil. E essa nova coordenação, que eu estou destacando aqui, que é a coordenação de inovação incremental. A necessidade de criar uma coordenação específica que tratasse de inovação veio justamente nessa perspectiva que eu trouxe para vocês, de que a gente precisava ter procedimentos e aspectos específicos de regulação para a inovação. Então, aqui eu descrevo o que é a atribuição de cada uma, mas é justamente isso que eu falei. A coordenação de inovação incremental é o grande destaque nessa nova perspectiva. Mas não bastava para a gente criar uma coordenação que se preocupasse com inovação incremental. A gente precisava também pensar se a legislação que a gente tinha estava adequada para regular esse tipo de produto. E aí, por isso, então, que eu vou discutir, pode passar, o novo aspecto da resolução que a gente trouxe no ano passado. Na verdade, desde a 60, que é uma resolução de 2014, mas, na verdade, é uma resolução que, desde a criação da agência, vem sendo mudada frequentemente, mas na 60 que a gente trouxe esse conceito de inovação incremental. E aí com a ideia de que qualquer medicamento que trouxesse alguma inovação ou que promovesse desenvolvimento de melhorias em drogas que já estavam aprovadas pela agência, a gente encarava como inovação incremental. Só que a 60 ainda trazia uma série de barreiras. Quando a gente pensava aqui nesse desenvolvimento de melhorias, pode passar para mim. A gente
sempre se pegava pensando, mas que tipo de melhoria que a gente entende que pode ser feita no medicamento e que é interessante para o mercado e na terapêutica. E a gente sempre tinha essa perspectiva de que as melhorias, na nossa visão, tinham que ser melhorias que fossem ganhos não só para a indústria, mas também para os pacientes. Isso porque, quando a 60 foi publicada e permitiu a possibilidade de inovação, em vários casos a gente tinha lá pedidos de reunião ou de apresentação de projetos de empresa em que a gente não conseguia observar qual era o ganho efetivo dessa melhoria em produtos que já estavam aprovados para o paciente. Era muitas vezes relacionados a custo ou a efetividade, mas e que não se revertiam em acesso ou em adesão a tratamentos. Então, por isso que a gente tinha essa perspectiva de pensar o que era esse desenvolvimento, essas melhorias. Bom, quando a gente pensa em melhoria para a indústria, a gente consegue elencar algumas perspectivas mais simples de imaginar. Então, por exemplo, a gente tem o desenvolvimento científico, a gente tem o acúmulo de conhecimentos, o acúmulo de conhecimento de tecnologias, expansão de portfólio ou aumento de competitividade. Vários desses aspectos fazem parte das melhorias que as empresas apresentam para a gente. Mas a gente tem que também pensar na melhoria do paciente. Então, quando a gente pensa na melhoria para o paciente, o que a gente espera? A gente espera que essa modificação se transforme ou numa melhoria de acesso, ou numa melhoria em adesão, ou que seja medicamentos que tenham a eficácia aumentada ou a segurança aumentada. Por exemplo, no caso de eficácia, de aumento de eficácia, a gente pode ter uma ação mais rápida. Ou no caso de uma melhoria de segurança, a gente pode ter uma redução de dose. Às vezes a melhoria, o ganho para o paciente é a facilidade na administração ou uma nova indicação, e especialmente nos casos de doenças negligenciadas. Então, isso assim, dentro de um mundo de possibilidades que existe para a inovação. Só que a 60, apesar de ter essa perspectiva de que a gente queria isso, a 60 ainda impunha uma série de limitações para o mercado. Por quê? Primeiro que a 60 trazia uma lista positiva das possíveis inovações que eram esperadas pela agência. Qualquer inovação que a empresa pudesse propor, e aí a gente pensando também na nanotecnologia, que não estivesse na lista das 60, acabava sendo impedida por questões legais. E também tinha uma questão de que as provas de segurança e eficácia que eram necessárias para se demonstrar que o produto poderia ser aprovado pela agência eram muito rígidas. E aí, por isso, então, que a gente teve que olhar para a 60 e pensar se realmente era a forma mais adequada de regular esse tipo de produto. A 60, por exemplo, dizia que as possíveis inovações de qualquer medicamento só poderiam ser essas aqui. Então, a empresa só poderia apresentar produtos que fossem uma nova associação, tanto em dose fixa quanto uma nova associação de fármacos, ou uma forma farmacêutica nova, ou uma nova concentração, uma nova via de administração, ou uma nova indicação terapêutica, ou registrar um produto que já tivesse um IFA, um princípio ativo já aprovado pela agência. Essa última categoria aqui, desde que a 60 foi publicada, nenhuma empresa conseguiu submeter um produto nessa categoria, porque apesar de haver a previsão, as provas para segurança e eficácia eram muito restritivas. Ao final, o que a gente observava era justamente isso, que não eram só essas as inovações possíveis que as empresas poderiam propor.
Quando a gente fala de rigidez de provas de segurança e eficácia, a gente diz porque eu digo isso porque quando você olha a resolução, você vê que, por exemplo, numa nova forma farmacêutica, a empresa só tem essas duas opções. Ou ela faz um estudo clínico fase 3 para mostrar que a nova forma farmacêutica é segura e eficaz e, em alguns casos, se aplicável, também fase 1 e 2, ou um estudo de bioequivalência, de biodisponibilidade relativa. E aquela categoria de aprovação de registro de produto com o IFA já aprovado, pedia, numa abordagem mais rígida ainda, pedia estudos não clínicos e clínicos fase 1, 2 e 3. Então, muitas vezes, a melhoria era uma melhoria de adesão, era uma melhoria que a gente considerava, de uma certa forma, simples, mas que a resolução exigia provas muito pesadas, no sentido de número e investimento para que se pudesse comprovar segurança e eficácia. E aí, por isso, então, que a gente começou a pensar em oportunidades para melhoria regulatória. Por exemplo, a gente começou a pensar, será que em todos os casos de nova forma farmacêutica a gente precisa pedir um fase 3 ou um estudo de bioequivalência? Será que não existiriam outros tipos de estudo que poderiam ser aceitos para se mostrar a segurança e eficácia de um novo desenvolvimento farmacotécnico que melhorasse a adesão do paciente? E aí aqui, por exemplo, a gente começou a ver que estudos PBPK, que são estudos que são ferramentas in silico para demonstração de segurança e eficácia, poderiam ser evidências que trariam alguma confiança e poupariam muitas etapas durante o desenvolvimento clínico. Outra coisa, será que se a gente tiver, por exemplo, um olhar mais específico sobre a toxicidade local do produto, será que a gente tem uma resposta convincente de que não tem nenhum problema com toxicidade local, será que a gente precisaria pedir todo o desenvolvimento não clínico? E aí, então, surgindo cada vez mais provas ou evidências in vitro, ou in vivo, ou in silico, que pudessem, então, trazer essa confiabilidade para a gente. Nesse exemplo aqui, eu estou citando, por exemplo, a interação farmacocinética, que é uma das perguntas que a gente tem que se preocupar quando a gente está falando de nova associação. Eu estou associando novas drogas que nunca foram tomadas juntas. E eu preciso mostrar que não existe nenhum efeito farmacocinético que possa levar a uma superexposição ou uma redução. A gente sabe, e hoje é muito conhecido da agência, que existem provas, existem maneiras, tanto in vitro quanto in silico, de se mostrar isso, e que podem ser tão convincentes quanto fazer uma biodisponibilidade relativa ou um fase 3. Então, por isso que a gente enxergou isso como oportunidade. Não, esse aqui pode passar. Só que aí a gente tinha essa questão, né? Como que nós vamos regular algo que a gente nem sabe o que é? A gente percebeu que... Pode passar. A gente percebeu que a gente precisaria de uma categoria de inovação que permitisse uma flexibilidade e uma discussão prévia das provas de segurança e eficácia. E aí foi por isso, então, que em 2017, aliás, essa data aqui de 26 de dezembro de 2017 foi uma data muito importante porque saíram várias resoluções novas da agência e que nós consideramos bastante inovadoras na parte de segurança e eficácia. A gente criou essa categoria, inovação diversa. Pode passar. Que são justamente os casos em que a gente não consegue enquadrar em nenhuma situação das previstas anteriormente. Por exemplo, novos sais, novos ésteres, ou isômeros, ou enantiômeros, ou metabólitos, em que a gente pedia todo o desenvolvimento clínico e não clínico,
e que, em muitos casos, a gente já tem a resposta de várias dessas etapas com evidências que já estão bem estabelecidas. Mas uma coisa super importante que a gente fez aqui, e que esse foi o grande avanço, na verdade, da Resolução 200, a gente permitiu que, quando a empresa vai desenvolver um novo produto, que ela diga para a agência antes que tipo de prova que ela considera que é relevante para aquela situação. E isso permitiu para a gente uma flexibilidade também em adentrar mais tecnicamente no racional apresentado pela empresa e, assim, pensar que tipo de evidência que seriam necessárias para responder os nossos questionamentos, tanto de segurança, quanto de eficácia, quanto de qualidade. Pode passar. A gente também mudou essa categoria de IFAs já aprovados, para permitir que... Pode passar. Que, por exemplo, nos casos em que uma molécula já é bem conhecida na terapêutica, ou seja, nós não temos dúvidas de que aquela molécula é segura e eficaz. Mas, às vezes, a empresa vem com um novo dispositivo ou uma nova matriz de liberação. E aqui eu coloquei a nanotecnologia que ela tem se proposto, em vários aspectos, a apresentar novas vias de liberação, ou, pelo menos nos casos que a gente tem recebido até agora, novas formas de liberação do fármaco, tanto para reduzir toxicidade, quanto para otimizar o acesso, otimizar a maneira como o fármaco atinge o sítio de ação. Então, a nanotecnologia aqui ganhou uma categoria em que nós não vamos ter que voltar e, de repente, perguntar tudo da molécula de novo. A gente já conhece essa molécula. O que a gente quer saber é como essa tecnologia, como essa nova farmacotécnica traz aspectos de segurança e eficácia que possam representar uma aprovação do produto. Coloquei aqui também um exemplo interessante, que é os casos de... Isso tem acontecido bastante para peptídeos terapêuticos, né? Peptídeos terapêuticos que são desenvolvidos por meio de processos biotecnológicos, mas que muitas vezes as empresas se propõem a fazer por tecnologias totalmente sintéticas e que aí a gente pode usar de provas. Ao final, a gente tem um produto que tem a mesma caracterização, mas com uma rota de síntese mais simplificada, mais otimizada e que talvez não precise de tantas provas para segurança e eficácia. A gente colocou também aqui essa possibilidade de uma submissão de protocolo prévio, na verdade, a necessidade da submissão de um protocolo prévio para que a gente possa discutir as provas de segurança e eficácia antes da submissão do registro. Mas, assim, o recado mais importante é a construção desse conhecimento, principalmente da inovação e de todo esse arcabouço regulatório e técnico que a gente tem vivido agora no Brasil nessa nova onda, é uma construção coletiva do conhecimento. Por isso que não pode vir da agência para o setor regulado, ou vice-versa, ou só da academia. Essa integração entre todas as esferas é essencial para que a gente possa desenvolver esse conhecimento no país. E é por isso também que a gente tem adotado novas estratégias gerenciais. Pode passar. Uma das coisas... Isso aqui ficou em português. Uma das coisas é que a gente começou a padronizar a análise de segurança e eficácia. Um dos grandes questionamentos que as empresas tinham não, dependendo do especialista que analise meu dossiê, eu tenho uma resposta, eu tenho um tempo, eu não consigo ter previsibilidade. E é por isso, então, que a gente começou esse trabalho já no começo desse ano,
e está lá no site para vocês consultar, para vocês contribuírem também, que é o roteiro de análise de segurança e eficácia, que é um roteiro onde a gente estabelece as perguntas que o dossiê tem que responder quando ele é submetido para a agência. É muito importante que todos vocês colaborem nesse sentido, porque, ao final, é a visão da agência sobre o que é esperado sobre a segurança e eficácia. E nada melhor do que as pessoas que estão trabalhando com isso para contribuírem nesse sentido. O que a gente quer é ter uma coerência regulatória. A gente não quer que existam barreiras que sejam desnecessárias ao desenvolvimento. A gente quer que só existam barreiras que efetivamente representem risco à população. A gente também está trabalhando muito forte na questão do treinamento, né? Então a gente acredita que o treinamento é fundamental tanto para a qualidade das análises quanto para aumentar o trabalho e a produtividade do trabalho. E uma coisa super importante é a relação entre os reguladores e a indústria, né? Que ao final é quem está ali submetendo e que está fazendo os pleitos para a agência. Mas é claro que, no caso da segurança e eficácia, a gente também tem os centros, tem os pesquisadores e todo esse setor regulado pela agência. Essas relações têm que ser muito transparentes, e isso é uma postura que a gente tem adotado e que é importante que fique claro. A gente quer ter uma postura transparente para receber contribuições e para desenvolver o conhecimento técnico-científico do país nesse sentido. Quando a gente fala de nanotecnologia, isso é essencial porque o país ainda tem alguns caminhos a serem desenvolvidos. Por exemplo, a perspectiva de um guia específico para a nanotecnologia, mais em relação à qualidade dos produtos de nanotecnologia, caracterização, segurança. Então, essa relação aqui é essencial que a gente tenha muito próximo. E, para fechar minha apresentação, dizer que nesse pacote de dezembro de 2017 também saiu uma resolução que para a gente é super importante, que é a 205, que é uma resolução de doenças raras, que estabelece procedimentos diversificados para aprovação de medicamentos que são destinados à doença rara. Isso porque está contribuindo para a política do país em relação à doença rara, né? Então, assim, já existia todo um movimento, não só da agência, mas do Congresso, dos conselhos de classe, para que a agência pudesse pensar as doenças raras de uma maneira diferenciada. E é por isso que essa resolução ela traz uma série de peculiaridades que agilizam a aprovação de medicamentos para doenças raras. Não só da aprovação pela agência, mas também da pesquisa clínica quando se trata de medicamentos para doenças raras. Gente, obrigado pela atenção. Eu estou à disposição para perguntas. Obrigado.